do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui compartilhando da palavra do Senhor. Deixa o seu like aí, compartilha essa palavra para que ela possa alcançar tantas outras vidas que também precisam ouvir da palavra do Senhor. É muito bom quando nós temos aqui o nosso manual do Criador, Jesus, que nos traz a Bíblia, palavra revelada, que vem de encontro às nossas necessidades, vem de encontro às nossas interrogações da vida. Você tem interrogação na vida? Sabe aquelas interrogações que às vezes a gente não sabe a resposta e às vezes a gente fica indagando as coisas, aquelas interrogações da vida. Jesus, ele veio para ser a resposta para mim e para você. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, amou todo mundo, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Jesus, então, quando ele vai à cruz, ele vai como o Filho unigênito do Pai, como o único Filho do Pai. Mas quando ele desce da cruz, ele desce como um Filho primogênito. Porque eu e você, a partir da cruz, nós somos co-herdeiros com Cristo. A obra salvífica de Jesus Cristo, ele nos traz essa possibilidade de sermos co-herdeiros com Cristo, de sermos irmãos. Por isso que Jesus subiu à cruz como filho unigênito do Pai, mas ele desceu da cruz como filho primogênito. Somos parte dessa família e Jesus está contigo. E eu quero trazer então aqui esse Jesus que é o bom pastor, esse Jesus que nos leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes, como aquela palavra que diz lá em Salmos, o Salmo 23 tão conhecido. Mas vamos contextualizar aqui em João, Evangelho de João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Jesus, o bom pastor, diz assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Isso aí é essencial para a minha vida e para a tua vida. Eu tenho que conhecer esse Jesus que é o bom pastor, ao ponto de conhecê-lo, ao ponto de reconhecer a voz do bom pastor. Aqui no capítulo 10 de João, ele diz isso, que as suas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Eu preciso reconhecer a voz do meu bom pastor. Eu preciso reconhecer ele na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso reconhecer Jesus para que ele possa ser o pão da vida, para que ele possa ser a luz sobre a minha vida, para que ele possa ser a ressurreição em minha vida. Então Jesus é o bom pastor. E aí quando a Bíblia então traz aqui sobre a ovelha, trazendo essa comparação aí sobre o cristão, que é ovelhas, eu lembro que quando eu era criança, e eu ia para a escola bíblica dominical, eu fazia parte da sala das ovelhinhas de Cristo. Essa era a minha sala na escola dominical, das ovelhinhas de Cristo. Então, realmente, nós somos ovelhas de Cristo, ovelhas do Senhor Jesus, ovelhas daquele que está nos direcionando, que está nos guiando. Aí, então, eu tenho que ir lá para o Salmo 23, para a gente entender esse contexto. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí a gente entende esse salmo às vezes como assim, nada vai me faltar, porque ele é meu pastor. Sim, é uma realidade. Mas o que o salmista está querendo dizer aqui é que não pode te faltar é o pastor Jesus Cristo. Esse pastor que não pode te faltar. No dia a dia, na minha caminhada e na sua caminhada, como diz o Salmo 23 aqui, que ele vai nos levar a águas tranquilas, vai nos levar a pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque ele vai estar comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então, o salmista está dizendo aqui que vão ter adversidades da vida. Vão ter momentos que ele vai ter que nos levar até a águas tranquilas. Por quê? Porque eu preciso, mas tem uma trajetória. Vai ter momentos que eu vou passar pelo vale da sombra da morte, circunstâncias difíceis, complicadas, que eu passo, que você passa. Mas ele vai estar conosco, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vai ter momentos que o meu inimigo vai estar pertinho de mim. Preparas uma mesa perante o meu inimigo. Ele está preparando algo para mim, mas o meu inimigo está ali. A palavra de Deus diz que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, vendo quem ele pode tragar. Mas a palavra de Deus também diz que o Senhor Jesus, ele está ao nosso redor, que os anjos do Senhor também estão ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo mal. Por isso que ele é o nosso bom pastor. O bom pastor, humanamente falando, fisicamente falando, ele cuidava das ovelhas, levava para o aprisco.
Ele tirava as ovelhas da boca do leão, do urso, da boca do lobo. Ele protegia as ovelhas. Não é assim hoje? É assim. O pastor, eu já tive a oportunidade de ver as ovelhinhas, o pastor indo na frente com o cajado e direcionando, e as ovelhas seguindo aquele pastor. Assim é também diante da nossa vida espiritual. Então o Salmo 23 aqui, o que nada vai nos faltar não é coisas físicas e coisas dessa vida terrena. O que não pode nos faltar é o pastor Jesus. E sim, esse pastor que aqui em João está dizendo: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Eu preciso conhecer esse pastor Jesus Cristo, eu preciso conhecer esse pastor do Salmo 23. Então, ele não pode me faltar na vida. Eu tenho que reconhecer ele como meu único e suficiente Salvador e continuar percorrendo. Aí o Salmo 23 continua dizendo: unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Sim, a bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias. Humanamente falando, o pastor, ele vai cuidar da ovelha, ele vai tirar os carrapichos da ovelha, ele vai colocar unguento nas orelhas da ovelha, na cabeça da ovelha por causa dos mosquitos, para que não venha atrapalhar a ovelha, aquele zumbido. O bom pastor vai pegar a ovelha ferida, colocar nos seus ombros e levar até o aprisco. Isso é o bom pastor, é isso que Jesus está fazendo sobre a minha vida e sobre a tua vida, nos dando bondade e misericórdia todos os dias, tratando da minha vida e da tua vida. Jesus está cuidando das nossas vidas. Receba esse Jesus como teu único e suficiente Salvador, deixa ele ser o pastor da tua vida, te levar, te encaminhar naquilo que você precisa e necessita. Aí finaliza assim, ó: e habitarei na casa do Senhor para sempre. É esse Jesus que eu quero te apresentar aqui para você que ainda não conhece. É esse Jesus que eu estou trazendo à tua memória, aquilo que te traz esperança, o Jesus com o qual você já conhece. É esse Jesus, o bom pastor, que ele conhece as ovelhas e as ovelhas têm que o conhecer. Esse Jesus que eu estou trazendo para você aqui, que está na palavra de Deus, é esse Jesus. Eu não estou trazendo aqui uma religião, uma placa denominacional. Eu estou trazendo Jesus, o bom pastor. Pode até ser que, humanamente falando, os pastores dessa vida podem frustrar, podem decepcionar. Sim, humanamente falando, infelizmente, da mesma forma como pode ter um médico que não é corrupto e um médico corrupto, um advogado que não é corrupto e um advogado corrupto. E assim, em toda a sociedade há pessoas que infelizmente vão deturpar aquilo que seria o certo e correto. Infelizmente há pastores assim, humanamente falando. Mas desse pastor que eu estou te apresentando aqui, esse não. Esse é o bom pastor, esse é Jesus Cristo, aquele que deu a vida por mim e por você, aquele que foi e fez um plano salvífico para mim e para você, nos trazendo a possibilidade da salvação. É esse Jesus que quer cuidar da minha vida e quer cuidar da tua vida. Ele quer ser o bom pastor, ele quer te conduzir naquilo que você precisa e necessita, humanamente falando, e por fim, uma vida eterna. Por isso que o Salmo 23 ele termina assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse Jesus que vai nos direcionar até a gente alcançar a vida eterna. Deixa eu estar orando sobre isso, para que o Senhor Jesus seja o bom pastor da tua vida. Senhor, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor cuida das nossas vidas. Assim, Senhor, como a Tua palavra diz, Senhor, de forma simbólica, Senhor, que nós somos as Tuas ovelhas, que o Senhor é o nosso bom pastor, que o Senhor nos conduz, meu Deus, que assim seja sobre a minha vida e sobre a vida desse que está me assistindo nesse momento. Que nós venhamos Te reconhecer todos os dias como nosso único e suficiente Salvador, para que o Senhor possa ser o nosso bom pastor e nos conduzir naquilo que precisamos e necessitamos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor Jesus seja o teu bom pastor, que Ele esteja sobre a tua vida, te direcionando, te levando a pastos verdejantes, trazendo o sustento necessário fisicamente e também espiritualmente, e te dando a possibilidade de habitar para sempre com Ele no céu, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém.
Ei pessoal, pastor Leandrinho passando por aqui para convidar você para o Congresso de Família na Assembleia de Deus de Nova Friburgo. A 5ª Assembleia de Nova Friburgo vai acontecer dos dias 20 a 22 de maio. Você não pode perder. Eu, pastor Leandro da Lagoinha, estarei junto com você. Minha querida esposa, pastora Aline, também. Você não pode perder. Chama todo mundo e vem viver transformação nesses dias. Até lá.